as ideias. Desde a primeira discussão sobre o projeto, o grupo unanimemente decidiu que o tema seria relacionado ao mar de alguma forma. Fizemos um brainstorming e a partir daí chegamos em 3 ideias: o tentáculo, a onda e o peixe. Encaixamos todas em uma matriz semântica com as variações entre orgânico, artificial, complexo e minimalista. Elaboramos todas as ideias mais a fundo, com um mood board e rascunhos para cada uma. Depois disso, fizemos uma votação no grupo e a ideia da onda venceu. Já partimos para o primeiro protótipo do projeto, feito com papel de caderno e fita crepe. Já no começo da prototipagem, percebemos vários empecilhos, principalmente na etapa da produção. A primeira modelagem de teste dessa ideia deu tão errado que a gente não tem nenhum registro dela, mas ela ficou bem parecida com um protótipo. Esse primeiro teste desagradou o grupo todo, então passamos para o nosso plano B, o tentáculo. O principal motivo da escolha do tentáculo em vez da onda é basicamente que o projeto da onda não era prático. Na verdade, era quase um projeto utópico, e a gente não tinha ideia de como fazer os rascunhos virarem de fato um produto. O projeto do tentáculo, por sua vez, era muito mais tátil, e a gente escolheu priorizar parte do processo, já que tinha como saber como ficaria o produto final. Para a criação da base da luminária, acabou sendo um processo bem curto onde foi usada uma técnica chamada de repuxo, onde é usada uma chapa de alumínio junto com o molde da peça, onde essa chapa é aplicada uma pressão para que se forme a peça, sendo assim foi algo mais prático para se resolver. Indo para o final do projeto, tivemos que lidar com o problema do circuito elétrico, onde teríamos que fazer nossa luminária funcionar. Isso, que poderia ter sido um grande problema, foi facilmente resolvido por um dos membros do nosso grupo. Então, para esse processo foi usado LED, resistor, módulo de fonte de alimentação, fonte de energia, interruptor, fio de conexão. Usando a fonte, convertemos os 110 volts para uma voltagem segura, entre 5 a 12 volts. Ligamos o LED ao resistor para limitar a corrente e não danificá-lo. Adicionamos o interruptor ao circuito entre a fonte e o LED. Agora, se tudo estiver certo, colocamos o circuito na tomada e quando fechar o interruptor, o LED acende e ao abrir, ele apaga. Tivemos algumas complicações na hora de imprimir as peças. A lua precisou ser impressa de novo. Não compensava tentar salvar do jeito que estava. Os tentáculos tiveram problema com o encaixe, depois das camadas de primer e tinta, já que não tinha folga no modelo 3D e não encaixava direito. Agora, vamos falar um pouco sobre como foi a modelagem dentro do 3D. Tendo a nossa ideia principal do projeto, a gente só precisava buscar algumas referências para a gente ter como base na hora da modelagem. Então a gente foi na internet e buscou algumas referências de movimento do tentáculo para deixar o nosso projeto mais realista no quesito de movimento. Então a gente pegou alguns tentáculos reais e alguns outros 3D para se basear. E além disso a gente buscou algumas cores básicas para colocar, para texturizar depois no projeto. Agora, com as nossas referências em mãos, a gente foi realmente para o programa 3D começar a modelagem. Para a base principal, a gente usou uma linha, onde a gente criou o movimento do nosso tentáculo e assim solidificou ela para deixar a modelagem mais rápida e mais leve também. Além disso, para facilitar tudo, a gente criou todas as ventosas, a maioria das ventosas por fora do nosso projeto principal, para poder depois aplicar em cima dele e aí sim a gente esculpiu o objeto. Agora, com o nosso único objeto, a gente vai começar a tratar ele colocando mais detalhes. Então, para isso, a gente teve que passar para o modo de esculpir dentro do nosso programa para facilitar todo o processo. Basicamente, o que a gente foi fazendo aqui foi acrescentando mais ventosas para deixar o tentáculo um pouco mais, uma cara mais realista e tirando outras que estavam exageradas demais. Então, basicamente, nesse processo, a gente só teve que detalhar a parte de frente dele e as costas dele para deixar ele mais, não realista, mas mais detalhado em si. Lembrando que nosso projeto, a ideia principal, não era deixar ele muito fiel à realidade, porque todo o contexto do projeto é algo mais animado, então não precisava disso. Agora a modelagem já está pronta, então basicamente a gente podia parar por aqui e separar para impressão, só exportar e colocar para imprimir. Mas antes disso, eu queria deixar ele mais apresentável na hora de mostrar o projeto, a ideia do projeto. Então eu texturizei ele
na cor que a gente gostaria, que seria o roxo. Por isso que eu separei algumas referências antes da cor principal do polvo, do tentáculo, né? Então, com isso, eu só texturizei ele no nosso roxo, coloquei um roxo mais claro, um roxo mais escuro para deixar essa diferença de tom e contrastei ele nas ventosas com um vermelho mais claro, um vermelho e um rosa mais claro. E basicamente foi isso. Oi pessoal, eu sou a Júlia, estou cursando bacharel em design, estou no segundo semestre e sou parte da equipe desse projeto. Eu quero contar para vocês um pouquinho como foi o processo para chegar até aqui. E eu achei que foi muito legal e eu adquiri muito conhecimento, desde a pesquisa de público, desde a pesquisa de referências, a organização, até a encontrar materiais que mais se adequassem ao projeto. E eu tenho certeza que tudo isso vai agregar muito para minha vida profissional e acadêmica, e eu quero agradecer primeiramente a minha equipe, um que conhecia muito sobre materiais, que trabalha com isso, outro que trabalha com 3D, a toda a equipe excelente, todos correram atrás do processo, todos se esforçaram para fazer dar certo o produto. E principalmente quero agradecer ao professor Luke, que ajudou muito a gente com orientação, e até o produto final ele estava lá com a gente, acompanhando o processo. Obrigada a todos pela atenção e espero que tenham gostado do produto. Mas no fim, mesmo com tanto problema, muita dor de cabeça e uma paciência digna de Jesus Cristo, o projeto foi finalizado com sucesso.